Tudo começa na cidade de Allen, que é a última resistência da humanidade. O fogo engoleu a cidade inteira, e espalhados por toda parte estão os corpos de soldados que lutaram bravamente, mas perderam suas vidas. Um homem permanece vivo e, embora não haja esperança, ele continua lutando, e esse homem é o nosso protagonista, Colin Hall. Até o demônio contra quem ele está lutando fica impressionado por ele ainda ter o fervor de continuar, embora não haja chance de vencê-lo. Por causa disso, ele diz a Colin que vai lhe conceder a misericórdia de escolher como ele vai morrer. Colin assiste horrorizado, imaginando se é assim que tudo vai acabar. Aparentemente, há um ano, os demônios começaram subitamente sua invasão contra a humanidade, e antes que todos percebessem o que estava acontecendo, a capital real caiu. Os soldados plebeus até revidaram, mas não tiveram chance contra monstros que podiam usar magia. Basicamente, antes da invasão, a magia era um privilégio reservado aos nobres com linhagens superiores. Eles são conhecidos como os nobres supremacistas de linhagem que acreditam ser os heróis que salvariam a humanidade. No entanto, quando a invasão começou, eles não podiam acreditar que a magia em que tanto acreditavam não passava de brincadeira de criança para os demônios. Os nobres assistiram impotentes enquanto seus muros eram derrubados e suas famílias eram despedaçadas. Agora que Colin é a última pessoa viva, ele gostaria de ter colocado as mãos em um grimório específico antes, porque as coisas não teriam terminado assim. O demônio continua zombando dele, perguntando se ele finalmente decidiu como morrer, porque ele já está pensando em maneiras de fazer isso por ele. De repente, Colin responde dizendo que ele fala demais, e a mudança repentina de Colin choca o demônio. No fundo, Colin tomou a decisão de usar o que não queria usar desde o início. Colin se levanta e corre em direção ao demônio, mas ele bloqueia facilmente seu ataque. No entanto, Colin não vai desistir e intensifica o ataque, forçando o demônio a deixar uma abertura. Colin acaba enfiando sua espada no peito do demônio, forçando-o para trás. Como não há danos, o demônio zomba de Colin, perguntando se ele achava que poderia derrotá-lo com mera esgrima. De repente, um corte aparece em seu braço e o demônio grita de dor porque nunca pensou que poderia ser cortado por um humano. Colin admite que é impossível cortar um demônio com esgrima comum, mas o que ele está usando agora é a espada proibida, que sacrifica a alma e a força vital, o que é totalmente diferente da esgrima normal. Colin corre confiante em direção ao demônio e uma batalha feroz começa entre eles. Os dois trocam golpes de espada como em um dia de treino comum, mas o desespero de Colin lhe dá vantagem. Ele logo percebe uma abertura que aproveita imediatamente e consegue decepar o braço do demônio. Ele vai atrás do segundo braço do demônio, mas o demônio agarra sua espada desta vez. O demônio sorria para Colin, dizendo que o resultado poderia ter sido diferente se ele tivesse lançado um ataque surpresa com a espada proibida, mas é uma pena para ele que não o tenha feito. Colin assiste consternado enquanto o demônio estilhaça sua espada apenas com um aperto, antes de empurrar sua cabeça com tanta força que ele é lançado contra a parede. Colin geme de dor e decepção porque nem mesmo seu trunfo foi suficiente para derrotar o demônio. O demônio caminha até ele, dizendo que não sabe onde ele aprendeu a técnica impressionante, mas avisa que é o fim para ele. O demônio agarra Colin e o levanta no ar como se ele não fosse nada, enquanto Colin se enche de arrependimento porque, mesmo com tudo o que ele conseguiu tirar do demônio foi apenas seu braço direito. No fundo, Colin está totalmente arrasado, e tudo o que pode fazer foi se desculpar com aqueles que confiaram nele para vencer. O demônio corta sua garganta e seu sangue escorre como surpreendentemente, seu sangue toca o estranho grimório e ele é capaz de ativá-lo. Colin fica chocado quando de repente abre os olhos e vê que ainda está vivo de alguma forma, o que é bem estranho. No entanto, ele está em um lugar estranho e, de repente, ouve seu nome, o que o faz reagir freneticamente. Ele grita, perguntando quem está atrás dele, e, para sua surpresa, vê o grimório flutuando no ar. O grimório diz a Colin que seu sangue o despertou e, por ter sentido seu desespero, garante a Colin que o ajudará a voltar ao passado para recomeçar tudo. Colin ouve isso e não perde tempo em concordar, pois não há nada que ele queira mais do que a chance de poder reescrever suas desventuras. Embora não saiba quais são as intenções do Grimório, Colin não se importa muito. Como Colin aceitou, o Grimório garante que ficará ao seu lado a partir daquele momento para que possa ajudá-lo a dominar sua magia. O Grimório se abre e atinge Colin com uma luz brilhante enquanto diz para ele entrar em outro futuro. No momento em que Colin abre os olhos em uma arena estranha, há um gladiador usando uma máscara feia. O gladiador conhecido como açougueiro empunha um martelo gigante e sua encenação mantém a multidão delirando em seus assentos. Colin olha ao redor e percebe que está em uma arena de escravos. Ele também está segurando uma espada e um escudo, mas conforme processa tudo lentamente, percebe onde está. O açougueiro balança seu martelo contra ele, mas ele aguenta o golpe, e a multidão, incluindo os nobres, vai à loucura.
Um dos nobres se vira para um nobre supostamente importante, o Visconde Slate, comentando como a luta tá boa. Slate diz maldosamente que o papel dos plebeus é serem escravos, porque estão lá para entretê-los. Nesse momento, o açougueiro faz outro movimento, erguendo seu martelo tão alto a ponto de esmagar completamente Colin sem deixar vestígios. A arma do açougueiro atinge o chão, deixando um impacto enorme, e a multidão quase perde a cabeça com isso. O nome do açougueiro ecoa pela arena, mas quando tudo se acalma, eles ficam chocados que Colin ainda está vivo, e ele pisa com confiança na arma do açougueiro só para se exibir. Nesse ponto, Colin já entendeu tudo e percebe que voltou ao passado. Esta foi uma época em que ele foi forçado a lutar como um gladiador escravo e, como pode sentir tudo, percebe que o Grimório se fundiu ao seu corpo. Já que chegou a esse ponto, Colin decide que, a partir daquele momento, é hora de mudar tudo. Ele avança em direção ao açougueiro e, com um único golpe poderoso, livra o cara de sua cabeça. Colin usa o açougueiro como seu primeiro degrau para mudar o futuro, onde a humanidade foi destruída pelos demônios. Ele percebe que não tem escolha a não ser dominar a magia que foi registrada no Grimório. Sendo rigoroso consigo mesmo, ele sabe que é ilusão acreditar que pode mudar algo sendo apenas um escravo, e é por isso que ele tem que mudar seu status. Colin olha para longe para observar um homem, Darius Hall, que é o senhor do território do Reno. Colin planeja entrar na casa do Marquês como um membro da família, e isso é algo que ele planeja fazer mais rápido do que em sua vida anterior para ter uma chance. Antes de entrar na arena, o mestre de Colin disse que os plebeus apostaram suas economias nele para vencer o açougueiro, mas ele não podia fazer isso porque não podia desafiar os nobres que apostavam no açougueiro. Seu mestre implorou para que ele perdesse, pois se não o fizesse ele seria morto. Colin percebe que Slate está tentando sacrificá-lo para cair nas graças dos nobres, mas Colin planeja usar isso para entrar na família Hall. Colin exige arrogantemente que tragam outro oponente, e nesse ponto, os nobres que seguiram as palavras de Slate para apostar no açougueiro estão perdendo a cabeça. Eles lembram Slate de quanto apostaram no jogo, mas Slate pede que se acalmem, porque o que estão presenciando também faz parte do plano. Enquanto isso, Darius está hipnotizado pelo golpe de Colin que arrancou a cabeça do açougueiro. Ele pergunta ao seu mordomo de confiança o que ele acha disso, e o homem lhe diz que é fenomenal, pois até os maiores guerreiros do Império raramente conseguem fazer movimentos como o de Colin. Darius diz ao seu mordomo que a melhor parte de tudo é Colin desafiando as ordens de Slate. Logo depois, outro oponente é trazido, e Slate diz aos nobres que confiaram nele que não têm com o que se preocupar, pois estão apenas tentando dar esperança a Colin para tornar tudo ainda mais interessante. Ele diz a eles que Colin será despedaçado na próxima rodada, mas nem terminou sua frase quando Colin derruba seu segundo oponente. Colin faz isso com tanta confiança que até coloca o pé sobre o oponente para mostrar dominância. Slater não consegue acreditar no que vê, e os nobres imediatamente se voltam para ele, dizendo que ele já está se desviando do acordo deles. Slate está se borrando de medo agora, imaginando por que Colin está fazendo o oposto do que lhe foi ordenado. Sem hesitar, Slate ordena que reúnam todos os gladiadores, mas Darius está aproveitando cada momento porque é interessante de assistir. Em sua vida anterior, Colin lembra que Darius almejava um mundo onde todos pudessem aprender magia igualmente, e ele lhe confiou esse ideal. No fim, eles falharam nisso, mas com sua habilidade atual, Colin está confiante de que pode fazer isso acontecer. Seu primeiro passo é impressionar Darius se quiser uma chance de se infiltrar em sua família. Ele sabe que derrotar seus oponentes não é o suficiente, e ele precisa de algo ousado. Ele diz a todos os gladiadores para enfrentá-lo de uma vez, e os tolos o obedeceram. Eles correm em sua direção, mas sem saberem, estão correndo para a morte. Com sua habilidade soberba, Colin abate os gladiadores um por um. Enquanto ele faz isso, os plebeus pulam de alegria porque estão ganhando muito dinheiro. Um dos gladiadores lança um ataque surpresa por trás, mas Colin bloqueia o ataque antes de cravar sua espada no corpo dele com tanta força que ela atravessa as costas. A espada viaja a uma velocidade louca que quase corta a cabeça de Slate, mas felizmente se aloja na parede atrás dele. A vida de Slate passa diante de seus olhos e ele está furioso porque Colin o humilhou de todas as formas possíveis. Enquanto Colin sorri porque tudo está indo conforme o planejado, Slate está perdendo a cabeça pensando em como fará Colin pagar por humilhá-lo. Vendo como tudo se desenrolou, Darius provoca Slate, dizendo que parece que a peça de xadrez se tornou o jogador e o pescador se tornou o peixe. Darius o avisa que seus planos já estão arruinados e os outros nobres ficam furiosos ao ouvir isso. Eles repreendem Darius, dizendo que ele está agindo como se o que está acontecendo não lhe dissesse respeito, sendo ele o senhor do território do Ren. Eles perguntam se ele planeja deixar um escravo humilde que desafiou um nobre sair livre.
Os nobres dizem a Darius que Colin deve ser executado, que é a pena máxima que pode ser aplicada. No entanto, o humor de Darius muda imediatamente quando ele pergunta aos nobres se é normal para eles desprezarem os outros. As palavras de Darius pesam, e eles perguntam se ele ainda persegue seus falsos ideais. Explicam que há 1000 anos seus ancestrais receberam magia do Deus e uma hierarquia clara nasceu no mundo naquele exato momento. Slaith diz que, ao herdar magia, eles basicamente se tornaram mini-deuses, mas em vez de Darius se comportar como um, ele se apega a ideologias estúpidas. Slate se aproxima de Darius perguntando se ele planeja desafiar seu grande Deus. Colin vê isso e imediatamente usa como uma oportunidade. Ele surge nas arquibancadas perguntando a Slate se há algo errado com o ideal de Darius. Os nobres surtam ao ver Colin sentado entre eles e começam a espumar de raiva, gritando com ele e perguntando por que um mero plebeu zombaria de seu Deus. Eles chamam os guardas para prender Colin, mas Colin faz o mais chocante, pedindo para Slith lutar com ele se ele for mesmo um representante de Deus. Slate resmunga de frustração, mas como não suporta a humilhação, não tem escolha a não ser entrar na arena para lutar contra Colin. Os nobres acreditam que Colin já é um homem morto por desafiar Slate para um duelo. Darius, por outro lado, observa atentamente para ver o que aconteceria. Slith prepara sua magia enquanto revela seu incômodo por Colin ter arruinado seus planos e também humilhado seu Deus. Para completar, ele até o desafiou para um duelo, e este é o limite de tudo. Enquanto Slate prepara seu ataque, Colin ouve uma voz estranha em sua cabeça dizendo que mana foi detectada. Ele percebe imediatamente que é o Grimório, e nesse momento uma janela de status surge à sua frente, mostrando os atributos de Slate. Acontece que ele ainda está no nível iniciante em magia, e seu tipo de magia preferido é a magia do vento. Sua aptidão para magia também é baixa, enquanto seu nível de esgrima ainda é iniciante, e ele não tem resistência à magia. Slate então libera sua magia mais poderosa, a Lâmina de Vento, para atacar Colin porque ele não vai perdoá-lo por humilhá-lo. Até Darius fica preocupado ao ver isso, pois sabe o que a Lâmina de Vento pode fazer com alguém. É basicamente uma magia que transforma o vento em uma lâmina que corta o inimigo em pedaço, e os nobres já apostam em quantos pedaços seu corpo será cortado. O ataque de Slate acerta com sucesso, com Slate esperando mostrar a Colin a diferença entre um nobre e o escravo. No entanto, o ataque supostamente poderoso de Slate apenas rasga a camisa de Colin e não causa danos ao seu corpo. O próprio Colin fica desapontado com isso, mas ao mesmo tempo entende que a magia está em nível iniciante, por isso é fraca. Ao mesmo tempo, ele tem resistência mágica, que também está no nível iniciante. Colin fica feliz que a resistência mágica que adquiriu junto com o Grimório tenha sido útil no momento mais necessário. Colin dissipa facilmente a magia porque não é nada comparado à magia dos demônios. Slay e os outros nobres assistem em choque total enquanto Colin anula facilmente a magia de Slay e avança em sua direção em uma velocidade insana. Slith pega sua espada tentando bloquear o ataque de Colin, mas o ataque de Colin o sobrecarrega, derrubando-o no chão. Colin coloca sua espada no pescoço dele para mostrar que ele está completamente derrotado. De repente, o Grimório o avisa novamente sobre um ataque mágico iminente. Antes que Colin perceba, um círculo mágico aparece sobre ele, e mãos de esqueletos sombrias o agarram, prendendo-o no lugar. Nesse momento, cavaleiros em armaduras prateadas surgem na arena em resposta aos relatos sobre Colin desafiar um nobre e insultar seu deus. A magia que prende Colin fica ainda mais forte enquanto ele é totalmente contido, com os cavaleiros revelando que o estão detendo em nome de seu deus. Colin se esforça para olhar os homens de soslaio e percebe que eles são os guardas de Deus. Neste mundo, a Torre Mágica é uma organização criada com o propósito de promover a supremacia da linhagem e manter a autoridade de Deus. Os guardas de Deus estão sobre a Torre Mágica e são compostos por nobres da facção da supremacia da linhagem que possuem força muito superior à dos nobres comuns. Embora Colin possa facilmente quebrar a magia de aprisionamento, ele se contém porque ainda não quer chamar a atenção dos superiores. No entanto, ele tem outro plano e, de repente, grita, revelando que é filho de Darius, Colin Hall, chocando a todos na arena. Todos ficam atônitos, pois é a primeira vez que ouvem que o Marquês tem outro filho. E Colin usou esse plano porque os guardas de Deus nunca tocariam em um nobre, então ele espera para ver como tudo se desenrolará. Slate pega sua arma, pretendendo abater Colin, dizendo que ele está alegando ser de sangue nobre apenas para salvar a própria pele. De repente, a voz de Darius ecoa pela arena, dizendo Slate para parar com o que está fazendo. Darius caminha até a cena e Slate lhe diz que está prestes a acabar com Colin. Para surpresa de todos, Darius dá um tapa no rosto de Colin, chamando-o de tolo por arrastar o nome da família na lama. Os guardas de Deus e até Slate não conseguem acreditar no que vem ao ouvir isso.
Darius agarra Colin pela garganta, dizendo que o entregou à guilda dos mercadores para lhe dar disciplina, mas parece que não funcionou. Darius repreende Colin por tocar em Slate, e vendo como Darius está colaborando, Colin percebe que sua aposta pode dar certo afinal. Darius então pede desculpas a Slate pelo comportamento rude que seu filho idiota demonstrou. Colin torna tudo ainda mais divertido ao dizer a Darius que Slate foi quem começou tudo, mas Darius grita para ele calar a boca. Darius se volta para os guardas de Deus, dizendo que ele mesmo cuidará de seu filho, para que todos possam voltar. No entanto, Slate se recusa, dizendo aos guardas de Deus para não soltarem Colin. Silith aponta sua espada para Darius, gritando com ele, dizendo que ele está apenas tentando enganá-lo com sua performance ridícula. Silith garante a Darius que não permitirá que ele leve Colin dali, pois ele tem que matá-lo ali mesmo, não importa o que aconteça. Colin imediatamente usa as próprias palavras dele contra ele, perguntando se ele incluiu o Senhor do Território do Reno em sua lista de ataques. Colin muda tudo, perguntando a Slate se ele está tentando levantar a bandeira da rebelião. Vendo onde isso vai dar, Slate rapidamente solta sua espada, dizendo que Colin está entendendo tudo errado, pois essa não era sua intenção. O líder dos guardas de Deus então libera Colin de suas amarras, concluindo que tudo não passou de um mal-entendido. O cavaleiro pede desculpas a Darius antes de dizer que eles agora irão se retirar. Antes de sair, o líder dos cavaleiros diz a Slate que com certeza relatará o ocorrido à Torre Mágica e que eles entrarão em contato com ele sobre a decisão que tomarem. Slate cai no chão em frustração, percebendo que está acabado. Ao saírem da arena, o líder dos guardas de Deus diz ao seu a certeza de que nunca ouviu falar que o Marquês tivesse um filho. Ele sabe muito bem que Colin não é filho de Darius e ordena que o sigam e relatem cada passo dele. A caminho da propriedade do Marquês, Darius ri de coração na carruagem, elogiando Colin por ter feito uma bela performance. Colin então oferece sua sincera gratidão ao Marquês. Acontece que Darius ordenou que seu mordomo, Cornel, fizesse o pagamento por sua libertação. Nesse momento, Darius pergunta a Colin se ele já esteve no campo de batalha, pois seus movimentos parecem os de um guerreiro experiente. Colin então conta sua história ao Marquês, dizendo que foi criado em uma aldeia remota e, após a morte de seus pais, foi vendido para uma empresa de tráfico de escravos. Depois disso, um certo nobre o comprou. Ele ensinou as teorias básicas da magia e como lutar, como um verdadeiro pai faria. Colin diz que esse nobre lhe deixou um grande ideal, mas ele falhou nisso. No entanto, desta vez, ele planeja corresponder às suas expectativas. Colin revela que está disposto a fazer qualquer coisa, mesmo que custe sua vida. Suas palavras chocam Darius, e ele percebe que o ataque de Slate não funcionou porque Colin aprendeu o básico da magia. Darius percebe que Colin tem um coração forte, e com isso, Darius conclui que Colin pode ser capaz de realizar seus ideais. Momentos depois, eles chegam à propriedade e Darius diz a Colin para entrar, garantindo-lhe que ele não é mais. No entanto, ele lhe diz que isso não significa que ele entrou em uma vida de paz e sossego, pois a sobrevivência do mais apto é a lei do mundo. Darius diz a Colin que resgatá-lo e torná-lo um nobre é o limite de sua ajuda, e cabe a ele superar a próxima provação. Nesse momento, Darius chama a Colin pelo sobrenome, Hall, enquanto diz que conta com ele. Colin solta um suspiro de alívio porque a primeira fase está finalmente concluída. É de conhecimento geral que os nobres se casam com seus iguais para preservar a autoridade de sua magia e linhagens, e a família Hall é obcecada por essa supremacia de linhagem. No entanto, Darius é uma exceção porque sua mãe era uma serva e ele sofreu um preconceito terrível. Apesar disso, através de um esforço incansável e força esmagadora, ele ascendeu a um alto posto e tornou-se o Senhor do Território do Reno, um nome conhecido por todos. Enquanto caminham pelo salão da propriedade, Darius diz a Colin que seu passado não importa para ele, pois em sua casa a força é tudo. Darius garante a Colin que lhe dará tudo o que ele deseja, começando pelo status, honra e até riqueza, se ele tiver as habilidades para conquistá-los. Como Darius disse que lhe daria qualquer coisa, Colin o choca, perguntando se ele lhe daria de bom grado seu lugar como senhor, se fosse isso o que ele quisesse. A pergunta choca tanto Darius quanto Cornel, mas, surpreendentemente, Darius ri disso como se não fosse nada. Darius garante a Colin que está disposto a lhe dar o lugar se ele tiver confiança suficiente para assumi-lo. Colin não está totalmente surpreso com a reação de Darius, pois sempre soube que ele era um meritocrata que acredita na igualdade de oportunidades para todos. Esse tipo de pensamento fez ser desprezado pelos supremacistas de linhagem e até mesmo seus inimigos estão dentro de sua própria família. Neste momento, eles entram no salão principal e encontram a família de Darius esperando para lhe dar as boas-vindas. Fred Hall é seu filho mais velho e sua esposa é Katrina Williams.
Katrina o recebe, dizendo que estavam à sua espera, mas Darius não está totalmente satisfeito porque não avisou a ninguém que voltaria para casa. Isso só mostra que ele não consegue esconder nada de sua esposa, e Katrina afirma que os boatos correm rápido entre os cidadãos quando ele viaja. Katrina menciona que até ouviu falar da disputa de Darius com o Visconde Slyth por causa de um certo escravo, graças a um passarinho. Darius não está totalmente surpreso porque sabe que sua esposa tem espiões seguindo-a. Colin também reconhece Katrina, e ela é conhecida como a governante nas sombras. Foi ela quem fez da vida dele um inferno na vida anterior, garantindo que frustraria os planos dele e de Darius. Por ter herdado o título e toda a fortuna de seus falecidos pais, Katrina é tratada como igual à primeira esposa, apesar de ser a segunda. No momento, ela está transformando seu filho, Frid, no sucessor do trono do Marquês. Colin caiu na armadilha dela em sua última vida, mas está confiante de que isso não acontecerá desta vez. Colin então cumprimenta a mulher e seu filho, apresentando-se como Colin Hall. Frid ouve isso e quase perde a cabeça imediatamente ao começar a perguntar a Colin quem diabos ele é. No momento em que ele está prestes a avançar para desafiá-lo, sua mãe o detém. Katrina então se volta para Cornel, perguntando como um mero escravo pode usar o nome de um nobre. Katrina repreende Cornel dizendo que ele não está fazendo bem o seu trabalho, mas Colin aumenta a tensão ao sacar sua arma. Colin diz à mulher que recebeu o sobrenome do próprio Darius e gostaria de saber se ela e o filho se opõem a essa decisão. A arrogância de Colin recai sobre eles como uma navalha afiada, e ele continua dizendo que se tornará o senhor do território no futuro, então fará todos se curvarem a ele. Isso irrita ainda mais os dois, mas Darius não poderia estar mais satisfeito com tudo que está acontecendo. Os servos e mordomos estão chocados com a confiança de Colin, imaginando o que ele quis dizer com se tornar o senhor do território. Katrina não aguenta mais e explode, repreendendo Colin por falar precipitadamente quando ele não passa de um escravo humilde. No momento em que ela diz isso, os mordomos e servos sacam armas e cercam Colin, seguindo as ordens de Katrina para prendê-lo. No entanto, Darius intervém, dizendo aos mordomos para ficarem parados porque tudo o que Colin disse era verdade. Darius revela que, dependendo de seu desempenho, já o está considerando para o cargo de senhor do território. Frid protesta contra essa decisão, perguntando ao pai o que deu nele. Como Darius falou, Katrina decide que não tem mais nada a dizer. No entanto, ela lembra a Darius que, na propriedade, centenas de servos se matam de trabalhar, mas apenas uma pequena parcela recebeu um sobrenome. Katrina diz a Darius que, com esse arranjo, é de se esperar que nem todos fiquem satisfeitos. Sendo assim, ela sugere que coloquem Colin à prova. Darius pergunta o que ela quer dizer com teste, e Katrina diz que Colin deve provar sua força para que todos fiquem satisfeitos. No entanto, se ele falhar, deverá seguir as regras da casa e sair em desonra depois. Colin interrompe, dizendo que isso não basta, e Frid pergunta com confiança se ele está com medo e por isso não aceita o acordo. Colin então diz que não faz sentido fazê-lo fazer o teste sozinho. Na verdade, ele acredita que todos deveriam fazer o teste, e o nome deveria ser dado a quem passar. Colin diz que uma pessoa realmente competente deveria ser o herdeiro, e não um fracassado que por acaso nasceu na família Hall. Isso atinge Frid em cheio, pois ele percebe que Colin está zombando dele. Frid está espumando de raiva, pois nunca sofreu esse tipo de ridículo em toda a sua vida. Frid não consegue acreditar que tem que competir contra servos e escravos pelo cargo de herdeiro. Ele está prestes a perder a cabeça quando sua mãe lhe toca o ombro, lembrando de manter a elegância e não se exaltar por causa de um macaco. Katrina diz a Frid que ele possui o poder absoluto da magia, então eles devem apenas relaxar e observar de cima. Mesmo estando furioso, Frid não tem escolha a não ser ouvir sua mãe. Depois de tudo, Darius acabou aceitando o plano de Colin, e foi decidido que um teste de seleção para voluntários seria realizado em exatamente um mês. No entanto, até lá, Colin tem que trabalhar como um servo de baixo nível, assim como fez em sua vida anterior. A caminho dos alojamentos dos escravos, Cornel diz a Colin que consegue ver claramente que ele sabe exatamente o que Darius quer. Colin se faz de bobo ao ouvir isso, e Cornel diz que Darius é odiado por causa de seus ideais nobres. Cornel então diz que, de acordo com a história de Colin, ele foi pego por um certo nobre antes de conhecê-lo na arena de escravos. Contudo, segundo as informações que obteve da Associação de Escravos, Cornel diz ter ouvido que ele foi trazido diretamente de uma vila remota. Cornel saca seu punhal, dizendo que Colin apareceu justo quando Darius estava preocupado sobre quem iria sucedê-lo. Cornel agarra Colin e encosta o punhal em sua garganta, dizendo que tudo foi conveniente demais. E Colin diz a Cornel que ele está certo, pois há lógica no que disse. No entanto, a Associação de Escravos é o tipo de gente que manipularia uma luta sem pensar duas vezes.
Ele menciona que eles fizeram acordos com Slythe para tentar arrancar dinheiro das pessoas. Colin pergunta a Cornell se ele acha que a associação o deixaria em paz depois de ele ter desafiado suas ordens. Cornell para um momento para pensar e lembra que o mercador lhe disse que a força de Colin era intermediária, no máximo, mas os movimentos que ele mostrou nas lutas eram claramente de nível avançado ou superior. Na esgrima e até na magia, existem níveis claros que foram definidos pelo Império. A maioria das pessoas atinge seu limite no intermediário, mas apenas uma fração consegue chegar ao nível avançado, e níveis além desse estão em um patamar próprio. Como a maioria dos nobres foca na magia, sua esgrima está apenas no nível iniciante. Mas em organizações especiais como os Guardas de Deus, é exigido um nível avançado de proficiência. Cornell se pergunta se os mercadores o enganaram com informações falsas apenas para se livrarem de Colin. Vendo a hesitação em seu rosto, Colin percebe que Cornell já chegou a uma conclusão. Colin então diz a Cornell que tem algo mais a dizer para esclarecer o fato de que não é o espião. Colin diz que se fosse um espião, estaria visando a posição do Lorde, e Cornell pergunta o que ele quer dizer com isso. Colin explica que é típico de um espião entrar no círculo íntimo do alvo e se apoderar de suas fraquezas. Isso basicamente significa que, se ele fosse um espião, estaria de olho na posição de Cornell e não na de Darius. Cornell ainda está confuso, e Colin explica que, se ele assumir o cargo de mordomo-chefe, descobrir as fraquezas do Lorde seria moleza. Já que chegaram a esse ponto, Colin sugere que façam um acordo. Ele diz a Cornell que usará sua posição de servo para farejar espiões de outros nobres, mas em troca, quer que Cornell coopere com ele. Cornell pergunta se ele percebe que estaria fazendo inimigos entre outros nobres ao fazer isso, e Colin responde confiante que essa é uma situação de alto risco e alta recompensa. Além disso, se algo acontecesse com Darius, seu sonho de se tornar seu sucessor seria anulado. Ao ouvir isso, Cornell percebe que Colin é bem forte e também muito astuto. Como o acordo parece bom demais, Cornell só pode se perguntar se Colin tem outros planos. No entanto, ele decide deixar as preocupações de lado e diz a Colin para segui-lo para mostrar seus aposentos. Acontece que os servos da casa são divididos em 3 níveis, que foram criados por Katrina. Existem servos de alta classe que servem Katrina, Darius e o filho deles. Também há servos de classe média que têm permissão para morar na mansão junto com eles. Na base estão os servos de classe baixa que vivem nos alojamentos separados. Além disso, os servos de classe baixa são proibidos até de se aproximarem da mansão. E como Colin é um servo de baixo nível, seus principais deveres serão descarte de lixo, cortar lenha e cuidar dos cavalos. Acontece que o pagamento por isso é de 3 moedas de cobre por dia. Cornell então lhe diz uma regra que é absoluta, que é o fato de que ele tem que respeitar seus servos veteranos, não importa o que aconteça. Quando Colin ouve isso, ele se vira para o lado e vê seus veteranos já rindo porque supostamente conseguiram um novo brinquedo para brincar. Enquanto Cornell se afasta, ele diz a Colin que essas são regras que foram decididas por Katrina. Tentando ser um cara legal, Colin se aproxima de seus veteranos, se apresentando e dizendo que está ansioso para trabalhar com eles. Em vez de apenas aceitarem a boa vontade de Colin assim, eles decidem ser uns idiotas. Eles começam a zombar de Colin, provocando-o para que pense que pode se tornar o próximo Lorde. Um deles se aproxima de Colin, dizendo que ouviu como ele arrumou briga com a senhora da casa. Os tolos dizem a Colin que vão ensiná-lo a cumprimentar adequadamente. Um deles pega uma garrafa e a quebra para usá-la como arma. Ele diz a Colin para se ajoelhar e continua dizendo que está ansioso para trabalhar com eles enquanto se esbofeteia no rosto. O cara diz a ele que vai continuar com isso até que eles fiquem satisfeitos. Um se superestima e agarra Colin pelo ombro, apontando o dedo para ele enquanto pergunta se ele entende o que pediram. Colin finalmente se cansa e agarra o braço do cara, torcendo para trás, causando-lhe tanta dor que ele grita de agonia. Até seus amigos assistem surpresos, e Colin termina chutando-o contra uma parede, acabando por nocauteá-lo. Colin ainda não terminou com ele e se aproxima, dizendo aos veteranos que, já que disseram que ele não deveria se conter ao esbofetear o próprio rosto, ele vai seguir as instruções deles. Ele começa a esbofetear o cara de um lado para o outro enquanto diz que está ansioso para trabalhar com ele. Os outros 2 perdem a calma enquanto observam Colin espancando o amigo deles. O que está com a garrafa corre em direção a Colin e o outro tenta agarrá-lo, mas Colin pega sua espada e a lança no cara da garrafa. Segurando a bainha, ele consegue lançar a espada para atingir o cara no rosto, derrubando-o no chão. O cara com a mesa assiste horrorizado enquanto seu amigo cai no chão ao seu lado com o rosto desfigurado.
Antes que ele perceba o que está acontecendo, Colin lhe serve sua própria parcela do castigo. Colin salta em direção a ele, chutando no rosto, mandando voando para longe. O cara ainda está tentando se recompor quando a espada de Colin aparece ao lado de sua cabeça, com Colin parado sobre ele, perguntando se ele agora está satisfeito. O cara grita como um porco, dizendo a Colin que está mais do que satisfeito. Colin aceita sua convicção e decide recuar. Mas o cara não está disposto a ser humilhado por um garoto. Ele pega a garrafa quebrada e lança um ataque surpresa contra Colin, mas isso acaba sendo seu maior erro. Colin reage em questão de segundos e corta as mãos do cara, deixando-o com uma lembrança que ele jamais esquecerá. Quando Colin se retira para seu quarto naquela noite, ele decide praticar sua magia, porque não sabe o que acontecerá no futuro e não pode se dar o luxo de relaxar. Aparentemente, quando Katrina se casou com Darius, ela substituiu a maioria dos servos da família Hall por seu próprio pessoal e estabeleceu um sistema rigoroso. Graças a isso, a relação entre os dois, que já eram incompatíveis por causa de suas ideologias, só piorou. No meio de tudo isso, Cornell foi escolhido como mordomo para manter Katrina sob controle. Basicamente, Cornell tem o poder de expulsar o pessoal da Katrina e até de se envolver na escolha do herdeiro. Isso significa apenas que ninguém poderá se tornar o herdeiro sem a aprovação de Cornell. No entanto, na vida anterior de Colin, a morte de Cornell foi o catalisador para Katrina ganhar poder e colocar o seu próprio filho como sucessor. Colin sabe que as coisas não teriam terminado como terminaram se Cornell estivesse vivo. Por outro lado, Colin está preocupado com o fato de ter apenas resistência mágica de nível iniciante, e por isso precisa de uma magia de ataque e defesa. Colin acessa os recursos do Grimório e geme de dor enquanto o conteúdo do Grimório começa a fluir para sua cabeça. É como se ele estivesse sendo picado por 1000 formigas enquanto uma quantidade esmagadora de energia percorre seu corpo. A situação também parece que seu sangue, ossos e alma estão sendo engolidos por lava quente. Vozes ecoam em sua cabeça chamando seu nome e tentando enchê-la com coisas que ele faria. Colin logo percebe que atingiu seu limite atual. Ele não está totalmente feliz com isso porque sabe que os nobres têm facilidade graças à sua linhagem. Surpreendentemente, isso só lhe dá um motivo para se animar, pois ele quer superar a todos, inclusive os nobres. Colin continua se esforçando até que acaba desmaiando. Na manhã seguinte, Colin sai dos alojamentos e vê que seus veteranos já estão trabalhando. Ele os provoca dizendo que acordaram cedo e que também achou que eles o atacariam durante a noite. Os servos não conseguiram nem dizer nada porque não queriam sofrer o segundo round do que Colin fez com eles no dia anterior. Colin sorri porque eles têm sorte de não o terem atacado, já que teria sido desastroso para eles. Colin olha para a janela de status e percebe que ganhou magia, mas ainda está no nível iniciante, enquanto sua esgrima está no nível grão-mestre. Colin sorri porque seus esforços não foram em vão e tudo deu certo. Colin boceja com uma atitude despreocupada, dizendo que está exausto do treinamento da noite anterior, então ele só vai comer alguma coisa. Seus aparentes veteranos estão furiosos, mas não há nada que possam fazer contra ele. Pouco depois, o corpo da guarda apareceu nos alojamentos, e os servos imediatamente baixaram a cabeça para os guardas e seu líder careca, que é o vice-capitão. Um servo está buscando água quando os guardas aparecem, então ele não sabia da chegada deles. Um dos guardas leva isso contra ele e o chuta no peito, dizendo para ele parar de ficar no meio do caminho. A água que ele carrega acaba derramando no sapato do capitão. Sabendo muito bem que está encrencado, o servo se curva ao capitão, implorando por perdão porque tudo aconteceu enquanto ele não olhava por onde andava. O capitão se faz de bonzinho, ajoelhando-se na frente do servo e dizendo que não o culpa. O cara tá prestes a comemorar sua escapada quando o careca diz que quer os olhos dele, já que eles não estão funcionando. Sem hesitação nem piedade, ele arranca os olhos do servo da maneira mais cruel possível. Os outros servos só podem observar sem poder fazer nada. Um dos guardas zelosos demais diz aos servos para se ajoelharem em vez de ficarem encarando. Enquanto todos seguem a ordem, Colin caminha por ali totalmente alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Colin está mais focado no que deve comer, e o cara que perdeu as mãos no dia anterior logo chama a atenção do careca para a arrogância de Colin. Ele acrescenta que foi Colin quem cortou suas mãos e pede ao capitão para ter cuidado com ele, pois obviamente não é normal. Em vez de ouvir o cara sem braços, o capitão decide convocar Colin. Colin se vira casualmente perguntando se ele também quer que suas mãos sejam cortadas. O cara retribui a energia dizendo a Colin que ele e seus rapazes não são tão moles quanto Darius e Katrina. Os guardas sacam suas espadas imediatamente e vão até Colin, dizendo para ele cortar o braço ou eles o ajudarão com isso. Já que decidiram pelo caminho da violência, Colin também lhes dá uma escolha, perguntando se preferem manter os braços ou as cabeças. O capitão de repente muda de tática, dizendo a Colin que eles não estão afim de brigar com pessoas como ele.
Em vez disso, eles têm outra pessoa para lidar com ele, e essa pessoa é o ex-campeão da arena de escravos, Deck. Acontece que Dak é da reserva do corpo de guardas, então ele é um servo de nível médio, mas não é um estranho para Colin. Na verdade, ele está surpreso por encontrar Deck em tal situação, pois em sua vida anterior eles eram amigos próximos. Pelas cicatrizes em seu corpo, Colin percebe que Dak estava sendo espancado pelos guardas momentos antes. Colin então pergunta a Deck se ele vai lutar no lugar do capitão, e Deck aponta sua espada para Colin, dizendo que a regra diz que servos de baixo escalão obedecem aos de nível médio, e os novatos obedecem aos veteranos. Dak acredita que quem quebra a regra deve ser punido. Colin pergunta a Dak se ele não pode reclamar mesmo sendo tratado tão mal, e essa pergunta atinge Dak com tanta força que ele tem dificuldade em responder. Deck permanece imóvel e antes que todos percebam o que está acontecendo, Colin passa correndo por ele pegando sua espada. Num piscar de olhos, ele alcança o capitão e encosta uma espada em seu pescoço, pronto para cortá-lo. Os guardas ficam atônitos e gritam em choque, imaginando como Colin chegou até o capitão. Nem Dak consegue acreditar no que vê, pois Colin simplesmente passou por ele no instante, até pegando sua espada no processo. Com uma espada no pescoço, o capitão ainda tenta agir com arrogância, gritando com Colin e perguntando quem ele pensa que é. O cara revela que foi escolhido pessoalmente por Fried e, se ele o machucar, tornará Fried e os servos seus inimigos. Colin olha em volta e vê os servos o encarando de forma estranha, então decide recuar. O capitão acredita que seu blefe funcionou e diz a Colin que não pode deixá-lo sair impune. No entanto, ele tem outra coisa a fazer antes de voltar sua raiva para Colin. De repente, os guardas cortam as costas de Dak com suas espadas como punição por decepcioná-lo. Como se não bastasse, eles ainda perfuram a mão de Denk com uma espada, enquanto dizem que ele desperdiçou a oportunidade perfeita de mostrar seu valor. Vendo como estão tratando Deck, Colin perde a cabeça e os ataca com raiva, cortando suas cabeças. O capitão tem a chance de atacar Colin por trás e rapidamente aproveita. No entanto, Colin reage instantaneamente e corta a espada dele. Dak o avisa que, da próxima vez, não será a espada, mas a cabeça dele. Colin avança contra ele, pronto para lhe dar uma lição, mas numa reviravolta surpreendente, Dak ainda socorre o capitão. Ele bloqueia o ataque de Colin, deixando-o intrigado sobre por que Dak ainda ajuda o cara depois do que houve. Deck empurra Colin para trás, dizendo para ele parar de cometer mais crimes. Dak segura a espada firme com a mão ferida e, vendo a dor de Dak, Colin diz ao capitão que vai deixá-lo ir, mas avisa que não haverá uma próxima vez. Colin manda os guardas sumirem e, após saírem, pergunta a Dak por que ele os bajula tanto, sendo que é mais forte que eles. Dak apenas se vira para dizer a Colin que ele tá ferrado, pois não deveria ter desafiado o capitão. Sobre agir como um tolo, Denk diz que não tem obrigação de contar a Colin, pois ele tá prestes a morrer. Dak joga sua espada para ele, dizendo que pode ficar com ela, já que a espada lhe traz azar de qualquer forma. Mais tarde, o capitão ainda pune Dak empurrando sua cabeça em um jarro de água, em vez de agradecer por salvar sua vida inútil. Dak pede desculpas ao sujeito e é jogado no chão como se fosse lixo. Um dos guardas pergunta ao capitão se ele deixará Colin sair impune, mas ele revela que não tem intenção de fazer isso. O capitão ordena ao subordinado que espalhe que Colin declarou guerra aos servos de elite para que possam tirar seu lugar e isolá-lo totalmente. Por outro lado, Colin ainda não consegue entender a recusa de Deck em revidar. Pouco depois, os servos se sentam para comer. Os de alto escalão recebem o melhor do melhor, enquanto os de nível médio também comem bem. Já os de baixo escalão precisam enfrentar fila para pegar comida, que é um lixo. Colin, que estava com fome, aparece para pegar sua comida, mas o servo que a serve se recusa a atendê-lo. Ele até pega o prato na frente de Colin e devolve a comida para a panela. Colin se vira e nota que os servos o encaram de um jeito estranho, mas em vez de discutir, ele faz algo chocante. Ele passa pelos servos de nível médio e vai para o refeitório reservado aos de alto escalão, deixando todos chocados. Colin chega à área de refeições e até empurra dois servos para o lado, deixando-os pasmos. As criadas não perdem tempo exigindo que alguém retire Colin dali imediatamente. Colin vai até a mesa para pegar a comida que deseja, enquanto os servos se juntam contra ele perguntando o que ele está fazendo. Colin os ignora até Cornel aparecer, dizendo que ele está no lugar onde os servos de elite fazem suas refeições. Mesmo assim, Colin não parece se importar, e os outros servos exigem imediatamente que Cornel o puna. Cornel percebe que as coisas vão piorar se não agir rápido, e conclui que foi um mal-entendido, já que Colin ainda não conhece o lugar. Cornel então diz a Colin para segui-lo, e os outros servos assistem decepcionados enquanto ele o leva embora sem puni-lo como queriam. Cornel pergunta a Colin se ele esqueceu a regra de obediência absoluta aos superiores, e Colin diz que esqueceu.
Mas ele lembra a Cornell que Darius disse que os recompensaria por suas habilidades, e do jeito que as coisas estão, ele tem força para ganhar uma refeição decente. Cornell então disse que aceitou sua proposta anterior, garantindo que o ajudará em suas atividades diárias de agora em diante. Em troca disso, Cornell quer que Colin encontre o espião que está escondido na casa. Momento depois, eles avistam o sinal de caça, e Colin fica surpreso ao ver isso. Ele pergunta a Cornell por que Darius está indo para os campos de caça tão cedo. Cornell revela que houve relatos de algo incomum na Floresta Sombria perto deles, e ele planeja investigar enquanto caça também. Ao ouvir que a missão tem algo a ver com a Floresta Sombria, Colin se interessa por tudo imediatamente. Logo depois, Colin é visto na Floresta Sombria caçando um cervo negro de olhos vermelhos. Escondido no arbusto, ele dispara um tiro preciso que solta 3 flechas de uma vez, derrubando o cervo em um só movimento. Depois de derrubar o cervo, Colin sai do arbusto e abre o cervo com sua faca. À sua surpresa, ele encontra um núcleo de monstro dentro do cervo. Pelo visto, núcleos de monstros são usados em colares e afins, mas segundo o Grimório, também servem para criar poções e itens que aumentam a habilidade. No entanto, as propriedades do núcleo dependem da espécie e do nível do monstro. Olhando de perto, ele viu que o núcleo que segura é de nível baixo e serve para fazer poções de mana. Antes de vir para a floresta, Colin contou a Cornell sobre seu interesse em entrar nos campos de caça. Cornell se surpreende, pois após a anomalia na Floresta Escura, só a guarda, os cavaleiros de elite ou o pessoal autorizado podem entrar. Colin ainda acha uma brecha nisso, dizendo que pode entrar desde que esteja com a guarda. Colin está ocupado vasculhando o interior do cervo quando Dak aparece em cena, totalmente exausto. Acontece que ele estava procurando por Colin, que desapareceu de repente. Dak não acredita no que vê quando encontra Colin com o cervo, pois só nobres e servos de nível médio ou superior podem caçar. Colin ignora suas reclamações e pega sua espada emprestada. Colin enfia a espada no servo, dizendo a Dak que isso resolveu o problema, pois parecerá que Dak foi quem derrubou o servo. Dak grita frustrado com Colin, dizendo que sua lógica estúpida não vai funcionar. Dak não passou nem uma hora com Colin e já está frustrado. Ele culpa Cornell por colocá-lo com Colin e ainda não sabe o que o mordomo estava pensando quando fez isso. Dak estava sozinho quando Colin apareceu de repente, dizendo que tinha acabado de receber uma missão de Cornell. Colin tem a adaga de Cornell como prova da missão. Basicamente, eles devem ir aos campos de caça para ajudar Darius na investigação e garantir mantimentos no processo. Dak não acredita na má sorte que teve ao ser colocado com uma pessoa problemática como Colin. No entanto, Dak decide apenas focar na missão por enquanto. Momentos depois, Dak corta a carne do cervo com a intenção de levar tudo para casa, esperando se provar para se tornar um membro oficial. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, Colin pegou um pouco da carne e começou a grelhá-la. Dak fica chocado ao ver isso e pergunta a Colin o que ele está fazendo. Colin responde calmamente que está grelhando carne, mas Dak discute, dizendo que os mantimentos são para Darius e sua família, então ele não pode comê-los. Colin morde um pedaço grande, dizendo a Dak que eles têm muito, então não faz mal pegar um pouco. Ele empurra a carne para Dak, dizendo para ele comer um pouco também. Dak tenta ignorar a oferta, e Colin lembra que ele só é alimentado uma vez a cada 3 dias. Além disso, ele diz a Dak que ele será punido de qualquer jeito por ter deixado que ele pegasse sua arma. Para compensar isso, Colin sugere que ele coma até se fartar. Colin acrescenta que Dak não poderá proteger o chefe da família de estômago vazio, garantindo que não contará a ninguém. Ele aproxima a carne do nariz dele, e Dak não consegue mais resistir, sendo forçado a pegar o grande pedaço de carne. Ele corre para um canto para tratar a carne como um cão, iludindo-se de que o que está fazendo é pelo bem da família. Pela forma como Dak come, Colin vê que ele está faminto e aproveita para perguntar por que ele sempre faz o que os outros guardas perdem, sendo claramente mais forte que eles. Dak responde que ser forte não significa nada, pois a devoção ao deus deles lhes concede nobreza, e ele espera reencarnar como um nobre em sua próxima vida. Ele revela que se esforçou muito para se tornar um servo de nível médio, para que sua irmãzinha, que vive no interior, pudesse ter um irmão de quem se orgulhar. Ele grita com Colin, dizendo que o que ele está sugerindo é que ele jogue fora tudo pelo que trabalhou tanto. Dak admite não saber por que Darius é um meritocrata, mas acredita que eles têm sorte apenas por serem servos. Dak acredita que eles devem trabalhar o máximo que puderem sem questionar ninguém. Colin então rebate, dizendo que ele está superestimando qualquer poder divino que os nobres tenham, pois é apenas magia. Dak responde que, já que não é nada para ele, ele deveria usar 1 ou 2 feitiços. Colin então o choca, perguntando o que ele faria se ele dissesse que pode usar magia.
Isso atrai imediatamente toda a atenção de Deck, que encara os olhos de Colin intensamente, perguntando se ele pode usar magia. Antes que possam aprofundar a conversa, eles ouvem um grito à distância que chama a atenção deles. Acontece que o grito é de um grupo de guardas que está lutando contra uma alcateia de lobos das chamas. A equipe está sendo massacrada pelo grande número de lobos, e o líder do grupo, Glenn, não acredita que está realmente sofrendo contra um bando de monstros selvagens. Ele consegue se defender do lobo que o atacava antes de abater o monstro. De repente, ele é cercado pelos lobos, mas quando está prestes a sucumbir, flechas surgem do nada, derrubando os lobos que o atacavam. Acontece que seus salvadores são Colin e Dak. Colin reconhece os lobos das chamas, que dizem ser bem caros, pois abater um é o suficiente para viver confortavelmente por um tempo. A parte mais importante de tudo é que os lobos têm núcleos poderosos dos quais ele precisa. Com isso em mente, Colin está pronto para caçar cada um deles, para que possa obter seus núcleos. Colin nem pensa duas vezes antes de avançar contra os lobos, chocando Glenn. Colin, por outro lado, não se sente ameaçado pelos lobos, pois eles não são páreo para ele. Colin acaba com eles facilmente enquanto dispara vários tiros para derrubá-los. Um dos lobos lança um ataque surpresa em Colin por trás, mas ele reage para desviar do golpe. Colin se surpreende que os lobos ainda ataquem mesmo após verem a clara diferença entre ele e eles. Quando o lobo salta sobre sua cabeça, Colin ataca no ponto certo, chutando o lobo tão forte que ele é lançado para longe, chocando os guardas. Colin não parou por aí e finalizou o lobo disparando uma flecha precisa nele. Os outros lobos reconhecem Colin como a principal ameaça e focam nele. No entanto, eles apenas correm para a morte, e Glenn fica sem palavras, pois eles sofriam contra os lobos, mas Colin está basicamente brincando com eles. Um dos lobos persegue Colin furioso, lançando vários ataques de fogo contra ele, mas Colin salta no ar para desviar do golpe. Colin revida disparando várias flechas no lobo antes de avançar sobre ele, chutando-o contra o chão para acabar com ele. Colin relaxa depois disso, mas de repente uma flecha passa voando por sua cabeça e quando ele acha que a flecha era para ele, ela atravessa um lobo que vinha por trás. Acontece que Dak acabou de salvar sua vida e ele diz a Colin para não baixar a guarda. Colin pisca para o cara enquanto faz um sinal de positivo para um trabalho bem feito. Com isso, os dois conseguem eliminar os lobos e Glenn os elogia, dizendo que ambos são habilidosos. Ele então pergunta a quem eles servem, e Dak responde que podem não ser subordinados diretos, mas servem a Darius. Ele se apresenta como reserva na guarda e revela que Colin é um simples servo, mencionando que estão lá para dar apoio sob as ordens de Cornell. Glenn e sua equipe ficam impressionados quando descobrem o status deles. Os homens de Glenn desprezam o fato de terem sido salvos por servos de baixo escalão e enquanto falam mal, Corin já está retirando os núcleos dos monstros. O núcleo do lobo é de nível intermediário e Colin acredita que conseguirá o que quer se seguir o procedimento do livro de magia. De repente, o grandalhão do esquadrão de Glenn, Marvin, grita com Colin, perguntando quem deu permissão para tocar no monstro. Glenn intervém rapidamente, dizendo ao cara para deixar o monstro com Colin, porque, no momento, Darius é a prioridade. Colin não vai deixar passar porque o cara o chamou de pirralho. E ele o lembra que o tal pirralho acabou de salvar a vida dele. O cara perde a calma, mas é contido por Glenn e pela moça da equipe, Sarah. Colin conhece bem o trio porque os conhece de sua vida anterior. Pelo visto, o trio e Cornell eram os aliados mais confiáveis de Darius. Acontece que eles morreram no passado, e foi enquanto investigavam a Floresta Profunda Sombria, o que acabou causando a perda de poder de Darius. Colin tá feliz por ter vindo parar aqui, pois vai mudar o destino deles para garantir que não corram perigo. Vendo a fúria de Marvin, Deck intervém, pedindo calma à equipe porque Colin é novato e ainda não conhece as regras. Sarah acaba insultando o Deck, chamando de cão da Katrina e mandando ele não se meter nisso. Quando Glenn ouve que Colin é novato, ele logo percebe que ele é o cara que ousou dizer a Katrina que se tornaria o Lorde. Glenn admite que Colin é bem forte, mas avisa que ele pode se arrepender depois se não abandonar sua ambição. Glenn diz a Colin que precisam ir por causa de uma missão, mas garante que agradece por ele pelo salvado. De repente, uma onda de perigo iminente atinge a área, e antes que percebam, o Rei dos Lobos de Chamas surge com sua alcateia. A equipe entra em pânico ao ver isso, já que é óbvio que não se deve mexer com o Rei dos Lobos de Chamas. Para piorar, o rei veio com reforços suficientes e, bem nessa hora, um dos lobos atacou Glenn. Glenn paralisa de medo enquanto espera ser esmagado no chão, mas Colin vem ao seu resgate de novo, fazendo-o perguntar sinceramente a Colin quem ele é. Colin apenas sorri para ele, dizendo que acabou de salvar sua vida novamente.
Colin tenta bater o Rei Lobo, mas seu ataque é repelido. Antes que perceba, ele é empurrado, e Colin nota que, com sua força atual, não pode vencer a fera só com esgrima. Ao vê-lo ser repelido, Sarah e Glenn perguntam se Colin tá bem, pois o Rei Lobo é um rival terrível que já venceu inúmeras elites imperiais. Antes que o time perceba, os lobos já o cercaram, e Marvin grita perguntando ao chefe o que fazer, pois lidar com os lobos comuns já é um problema, mas agora o rei tá caçando a cabeça deles. Nisso, Colin diz a Marvin para não se preocupar com os lobos de chamas comuns, pois eles não passam de marionetes do rei. Colin explica que os lobos de chamas seguem as ordens do rei, então não possuem nada perto de uma vontade própria. Basicamente, se derrotarem o rei, os subordinados já eram. Glenn fica chocado ao ver que Colin sugere enfrentarem o rei, e até Dunk concorda com Glenn, dizendo que não há como vencerem um rival que nem a elite imperial tocou. Como se não bastasse, ele avisa a Colin que as espadas deles estão danificadas. Contudo, Colin diz ao time que não há como saber se podem vencer ou não se não tentarem. Glenn concorda que todos os caminhos os levam a lutar para sobreviver. Ainda assim, Sarah não acha que será fácil passar por uma dúzia de lobos de chama só para chegar ao rei. Colin interrompe, dizendo que não precisam fazer isso, pois uma oportunidade surgirá muito em breve. Nesse momento, o Rei Lobo solta um rugido alto que carrega uma presença intimidadora. Isso acaba sendo uma ordem do rei para que seus subordinados ataquem o grupo. Glenn diz aos homens para se prepararem, mas Colin diz para relaxarem, pois precisam atrair os lobos para perto. Marvin grita com Colin, perguntando quem lhe deu autoridade para dar ordens, mas Glenn pede que Marvin se acalme, pois não tem tempo para brigas internas. Então farão o que Colin diz por enquanto. Então Colin diz a Dak para segui-lo, e Dak fica confuso ao ouvir isso. Ele hesita e Colin pergunta se ele está pronto para ser um irmão mais velho de quem sua irmã se orgulhe. As palavras de Colin tocam fundo e fazem Dak se lembrar de sua irmã Erica. Enquanto os lobos avançam, Colin diz ao time para não se mexer, mas para deixar os lobos se aproximarem mais. Quando estão na posição que ele quer, Colin diz a Glenn para cegar os lobos com sua habilidade, Escudo Sagrado. Glenn obedece e quando os lobos ficam cegos, Colin grita para Marvin afastá-los com seu golpe que estremece o céu. Marvin segue as instruções e salta no ar antes de atingir o chão com uma explosão poderosa que espalha os lobos. Contudo, Colin já calculou seu próximo plano e diz a Sarah para abrir caminho com sua habilidade, a Espada Fantasma. Sarah segue as ordens cortando os lobos e Glenn fica impressionado com o quanto Colin conhece as habilidades deles. Com Sarah abrindo caminho, Colin age e diz a Dak para segui-lo. Sarah provoca a Dak de novo, chamando de cachorrinho e pedindo para não decepcionar. Ao correrem para o Rei Lobo, Dak pergunta o que Colin quer fazer, e ele explica que o rei sempre intimidou rivais. Mas, se um inimigo avançar sem medo, Colin crê que o rei também tremerá, pois humanos são assim. Dak ainda está confuso e pergunta a Colin o que ele quer dizer com isso. Colin o ignora e diz a Dak que eles não podem derrotar o rei apenas com esgrima. Dak percebe imediatamente que Colin está falando em usar magia contra o Rei Lobo das Chamas. Sem hesitar, Colin ativa suas linhas de mana para preparar sua ativação mágica. Com tudo pronto, Colin conjura flores de gelo que ele usa para atacar o Rei Lobo. Dak assiste em choque porque achou que Colin estava blefando quando disse que podia usar magia. Após a primeira onda de ataques, Colin provoca o Rei Lobo, perguntando se ele ainda planeja atacar. O Rei Lobo resiste, mantendo sua posição, mas isso só força a Dak a avançar. Ele salta em direção ao Rei Lobo e perfura seu nariz com sua espada. Colin elogia Beck, dizendo para ele manter a pressão. Com o lobo lutando contra Dak, Colin tem todo o tempo do mundo para preparar um ataque poderoso contra o Rei Lobo. O Rei Lobo assiste horrorizado enquanto o ataque o atinge, atravessando seu corpo como uma lâmina. Com isso, os dois derrotam o lobo e o resto da alcateia se dispersa imediatamente. Dak fica completamente impressionado com o fato de Colin realmente possuir magia. Glenn e sua equipe aparecem agradecendo a Colin por derrotar o monstro. Marvin fica maravilhado e expressa seu choque por eles terem derrotado um monstro tão grande. Colin diz humildemente que o plano funcionou e que não sabe o que teria acontecido sem a ajuda deles. Sarah nota os fragmentos de gelo no chão e começa a suspeitar que Colin tem magia, mas os outros não focam nisso. Marvin ri alto, dizendo que Colin o lembra de quando Darius ainda era um jovem. Sarah explica então que eles costumavam ser membros dos Cavaleiros Lionheart, liderados por Darius. Após a Ordem dos Cavaleiros ser dissolvida, os membros restantes tornaram-se Cavaleiros de Elite. Sarah provoca Dak novamente, chamando de Cão da Velha Bruxa, deixando Dak se perguntando o que ela quer dizer.
Ele perde a paciência e pergunta a Sarah o que ela quer dizer, pois seu nome é Dak e não o cão de alguém. Marvin sussurra no ouvido de Dak, dizendo que Sarah chama Katrina de velha bruxa por algum motivo pessoal. Dak fica petrificado ao ouvir isso, pois não acredita que alguém tenha a audácia de chamar a senhora da casa de velha bruxa. Os dois logo entram em uma discussão sobre se Sarah é uma dama ou uma jovem no seu auge. Enquanto os dois brincam, Colin se lembra de como tudo era bom com Dak em sua vida anterior. De repente, o estraga-prazeres, Fried, aparece em cena, exigindo saber o que está acontecendo. Todos ficam chocados ao vê-lo, pois não esperavam. Dak e os outros se ajoelham imediatamente, e Fried afirma que correu para lá por achar que havia uma confusão. De repente, ele nota os corpos dos lobos das chamas no chão e pergunta a Glenn o que aconteceu. Glenn revela que, enquanto investigavam a floresta, foram atacados pela alcateia e salvos por Dak e Colin. É quando Fried finalmente percebe que Colin está lá. Colin estava ocupado coletando núcleos de monstros, por isso não se moveu quando Fried apareceu. Nesse momento, Glenn diz a Fried que Dak e Colin são incríveis e que seria bom relatar seus feitos ao chefe da família. No momento em que Fried ouve isso, percebe que ficará para trás na associação se seu pai souber dos feitos de Colin. Fried está prestes a enlouquecer quando de repente avista Dak e um pensamento selvagem surge em sua cabeça. Fried se vira para Dak, lembrando que servos de baixo escalão entrarem nos campos de caça é uma violação flagrante das regras, e continua repreendendo Dak, dizendo que sua irmã ficaria decepcionada se soubesse do ocorrido. Colin interrompe, dizendo a Fried que Dak é muito melhor que ele, que não passa de um pirralho mimado que não faz nada sem chorar para a mamãe. Colin finalmente volta sua atenção para Fried, chamando-o de fracassado como de costume. Sarah quase desmaia de rir ao ouvir isso e Fried perde a cabeça, perguntando a Colin se ele ouviu direito. Colin continua, dizendo a Fried que seus subordinados não se ajoelham para ele por acharem que ele é impressionante ou algo assim. Ele o faz saber que só o respeitam porque sua mãe é Katrina, uma condessa. Os guardas e até os servos não podiam acreditar no quão audacioso Colin estava sendo. Colin o provoca, dizendo que deve ser bom poder agir com tanta arrogância só porque seus pais são importantes. Fried responde lembrando a Colin que tem o poder de matar alguém como ele num instante, e Colin concorda com ele. No entanto, Colin ainda o insulta, dizendo que ele teria que consultar a mãe primeiro antes de fazer isso. Colin diz isso com um tom de deboche que finalmente deixa Fried furioso. Ele perde a cabeça e ordena que Colin seja contido. De repente, homens mascarados aparecem e Colin é imediatamente contido com correntes, enquanto um deles coloca uma faca em sua garganta. Sarah e seu esquadrão reconhecem o grupo que acabou de aparecer. Acontece que eles são um grupo de assassinos profissionais infiltrados mantidos pela família de Katrina. Sarah admite que o grupo é tão assustador que até os nobres tremem só de ouvirem a menção de seu nome. Sarah fica surpresa que Katrina tenha confiado a segurança de seu filho a pessoas assustadoras como essas. Nesse momento, Glenn se ajoelha, implorando para Fried não exagerar, pois Colin e Dak foram enviados por Cornell para ajudar na investigação. Fried se volta para Glenn com raiva, perguntando se ele também está contra ele, e essa pergunta deixa Glenn gaguejando. Vendo como as coisas estão progredindo, Colin diz a Glenn para não se envolver. Ele diz para ele ir embora e relatar os resultados da investigação para Darius. Sarah percebe imediatamente que Colin está, na verdade, tentando ajudá-los a escapar. E como não podem tomar partido, Sarah sugere que eles se retirem discretamente. Glenn aceita a sugestão de Colin e se retira humildemente, deixando Fried com todo o controle. Fried zomba de Colin, dizendo que ele está totalmente indefeso e que sua vida está agora na palma de sua mão. Colin o provoca, dizendo para matá-lo logo e parar de perder tempo. Fried sorri maldosamente, dizendo que acabou de ter uma ideia maravilhosa, e chama para o Dak. Ele entrega sua arma a Dak, dizendo que as ações trazem consequência. Ele ordena que Dak pegue a espada e mate Colin, e que, ao fazer isso, ele esquecerá tudo o que aconteceu. Na vida anterior de Colin, o incidente ocorreu um mês antes da invasão demoníaca. Colin e Dak foram capturados por orcs, e após serem torturados por um tempo, o rei orc decidiu se divertir um pouco. Dak é contido, e o rei orc diz a Colin para matar Dak com as próprias mãos se quiser que ele liberte o restante dos reféns. Colin pegou a espada e teve que escolher entre a vida de centenas de pessoas e a de seu grande amigo. Enquanto Colin caminha em direção a Dak com a espada, Dak começa a narrar seu passado trágico, falando sobre como sua irmã é a única família que lhe resta. Darius o acolheu, mas por ordem de Katrina, Erika foi enviada para a propriedade da família Williams.
Dak quer acreditar que sua irmã está segura onde quer que esteja e implora para Colin cuidar dela após sua morte. Ele fala sobre como sua irmã sempre foi enjoada para comer, mas pede que Colin não a mime demais. Dak também implora Colin para dizer à sua irmã que ele conseguiu se tornar um cavaleiro de verdade. Após ouvir sua história trágica, Colin só pode oferecer sua mais sincera simpatia. Agora, nesta vida atual, os papéis se inverteram e Colin está do lado que recebe a espada. Fried percebe a hesitação no corpo de Dak e pergunta a ele por que ele está hesitando. Dak responde que hesita porque, se não fosse por Colin, estariam todos mortos, então é difícil matar seu benfeitor. Fried ouve isso e decide apelar para o lado emocional de Dak, dizendo quão decepcionada Erika ficaria se soubesse que seu irmão a abandonou por um estranho. Dak discute com Fried dizendo que jamais faria tal coisa, e Fried continua dizendo que ouviu algo sobre Erika alguns dias antes. Acontece que Erika tem passado fome para economizar dinheiro para comprar uma espada para o seu irmão. Na verdade, ela até desmaiou de exaustão por causa disso. Dak fica arrasado ao ouvir isso, e Fried acrescenta que não cuidará de Erika se ele não fizer o que lhe foi pedido. Dak cai de joelhos implorando a Colin, pedindo que salve sua irmã, e Fried acaba dizendo para ele matar a Colin se quiser que sua irmã fique segura. Nesse momento, Colin começa a rir como um maníaco, deixando Fried confuso. Ele pergunta a Colin o que é tão engraçado, e Colin se gaba dizendo que jamais morreria pelas mãos de um covarde. Colin sugere que Fried permita que ele e Dak travem uma luta até a morte em vez disso. Colin convence Fried dizendo que seria muito melhor do que ver Dak desanimado pela casa. Fried é forçado a pensar por um minuto, e ao perceber que não tem nada a perder, ordena que os assassinos soltem Colin para que ele e Dak lutem. Assim que se liberta, Colin pega sua espada e aponta para Dak, deixando o rapaz chocado. Jake fica totalmente confuso, pois não sabe se Colin está falando sério ou se está apenas encenando. Dak continua paralisado, e Fried o instiga, dizendo para ele não decepcionar sua irmã. Essas palavras ecoam em sua cabeça repetidamente enquanto Colin avança em sua direção com a espada. Dak mal consegue se esquivar do ataque e é lançado para trás pela velocidade e força imensa de Colin. Colin continua atacando, deixando Dak totalmente em choque. Nesse momento, Colin diz que ele não tem escolha a não ser atacar, pois ele também não pretende morrer. Ao ouvir isso, Dak finalmente se concentra e repele o ataque de Colin, forçando-o a recuar. Colin diz confiante a Dak que terminará a luta em 3 movimentos, e Dak responde com raiva, dizendo que não precisa de 3 movimentos, mas de 3 segundos. Os dois param por um momento para se analisarem antes de finalmente fazerem seu movimento. Eles avançam um contra o outro e, ao se aproximarem, Colin sussurra para Dak não se esquecer de seus companheiros. As espadas se travam completamente, dando a Dak um momento para refletir sobre o que Colin acabou de dizer. Acontece que a afirmação de Colin é algo que Dak guarda com carinho em seu coração. Depois de se entenderem, os dois passam um pelo outro em vez de se cortarem. Nesse instante, os dois desferem um golpe poderoso, criando um redemoinho que cega a todos, inclusive Fried. Fried fica totalmente confuso e, de repente, Colin aparece no alto, avançando contra Fried com sua espada. No entanto, Fried bloqueia o ataque de Colin com sua magia. Colin fica surpreso que Fried tenha coragem para lutar. Irritado, Fried lança Colin ao chão com sua magia de raio, enquanto diz para Colin não subestimá-lo. Os assassinos querem interferir, mas Fried grita para eles recuarem porque ele mesmo quer matar Colin. Fried libera sua magia com todo seu potencial, chocando Dak, que reconhece o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o Grimório avisa Colin, e ele percebe que toda a situação está ficando complicada. Colin checa os atributos de Fried na janela de status e percebe que seu nível de magia é intermediário e que ele usa magia de raio. Sua aptidão mágica também tem um nível intermediário, mas sua esgrima está no nível iniciante. O sistema o avisa que, como sua resistência mágica ainda está no nível iniciante, ele não pode suportar o ataque de Fried. Colin fica chocado ao ver isso, mas não vai amarelar por causa disso. Então decide continuar a luta para ter certeza. Por outro lado, Fried está furioso e grita com Colin, dizendo que vai mostrar a ele a diferença entre seus poderes. Fried libera sua magia de raio, mas Colin constrói um escudo de gelo para bloqueá-la. Isso causa uma explosão de impacto que espalha poeira por toda parte. Fried fica chocado ao ver isso, porque não quer acreditar que o que acabou de presenciar é Colin usando magia. Ainda em negação, ele percebe que há fragmentos de gelo na área, o que o deixa totalmente confuso. A poeira finalmente baixa e Colin é visto firme, mas com pequenos cortes. Colin provoca Fried, perguntando se ele deu o seu melhor, mas os servos não acreditam que Colin realmente sobreviveu ao ataque de Fried. Começa a ficar claro para o Fried que Colin deve ter usado magia, mas ele ainda não quer acreditar no que é óbvio.
Ele se recusa a acreditar que um mero escravo como Colin tem aptidão mágica e se prepara para usar uma magia de ataque maior. Colin está pronto para bloquear o ataque, mas, para sua consternação, o Grimório diz que ele não pode usar magia no momento porque esgotou sua mana. Colin cai de joelhos, sabendo muito bem que está acabado e, antes que perceba, é atingido pelo ataque de raio de Fried. Colin grita de dor enquanto o raio queima seus nervos, e ele se pergunta se está prestes a morrer de novo depois de receber uma segunda chance para refazer tudo. Colin começa a recorrer a tudo que tem em seu desespero para permanecer vivo. O Grimório percebe isso e o avisa para não tentar usar magia sem mana suficiente, pois isso pode fazê-lo perder o controle. Colin ignora o aviso porque não vai se deixar ser morto. Ele se esforça ao limite e, de repente, é dominado por uma aura sombria que o transforma em um ciborgue. Seus atributos vão às alturas, e nem mesmo o sistema conseguiu calcular o quão alta é sua magia. A tela é atingida por figuras desconhecidas e Colin segura a cabeça de dor, imaginando o que está acontecendo com ele. No entanto, ele decide ignorar o que quer que seja e apenas usar o poder antes que ele acabe. Colin avança contra Fried, que está totalmente sobrecarregado. Fried usa a magia defensiva para deter a investida de Colin. Colin rompe a defesa com sua espada e quase corta a cabeça de Fried. Fried mal se esquiva, mas antes de descansar, Colin já o ataca de novo. O ataque de Colin fica ainda mais perigoso e Fried consegue se esquivar, mas seu cavalo sofre o golpe e é abatido pela fúria de Colin. Droga! Fried salta para trás para desviar dos golpes, mas logo nota que Colin já parece exausto. Fried decide usar isso a seu favor. Ele cria um escudo de raios, mas Colin atravessa o campo elétrico como um cão raivoso. Colin alcança Fried num instante, e Fried já se vê no céu. Quando a espada de Colin ia perfurar seu pescoço, um escudo dourado surge e repele o ataque. Uau! Isso empurra Colin para trás, e o salvador de Fried acaba sendo seu pai. Já chega! Darius repreende os dois, dizendo que estão em um campo de caça, não em uma arena. Ele sugere que esperem chegar em casa se estiverem mesmo interessados em Marquês Darius. Ao ver que Darius chegou e está seguro, Colin finalmente cede e desmaia. Onde tô? Dias depois, Colin acorda e a primeira coisa que lhe vem à cabeça é sua transformação ciborgue. Ele pula da cama assustado, se checa e suspira aliviado por estar normal. Finalmente acordou, né? Nesse momento, ouve a voz de Dak no quarto, dando as boas-vindas de volta à vida. Colin grita de medo porque Dak tá pálido, parecendo um fantasma. Bom dia. Depois daquela luta, se apagou de repente. Quando ele se acalma, Dak explica que ele desmaiou após a luta com Fried. Ele menciona que Glenn o carregou de volta e Sierra o entregou aos médicos, ameaçando matá-los se Colin morresse. Eu deveria ir agradecer a Sierra e aos outros enquanto pego algo para comer. Colin acorda revigorado, agradece Sierra e os outros por salvá-lo e come. Ah, certo. Colin agradece casualmente a Dak também, e Dak se surpreende por Colin saber dizer obrigado. Ao andarem pela mansão, Colin nota que todos o encaram como se tivessem visto um fantasma. O que foi? Na mansão, Colin percebe todos olhando para ele. Lord Fried, ele ouve umas criadas falando dele, de Fried, e decide perguntar o que elas sabem. Surpreendentemente, as garotas fogem como se vissem um fantasma, e Colin culpa Dak, dizendo que não aguentaram seu rosto pálido e feio. Dak grita com ele, perguntando de quem ele acha que é a culpa, já que não dormiu para vigiar o traseiro nocauteado dele. Ora, Sou, os dois têm sua habitual rivalidade amigável quando o Careca e seus homens aparecem. O Careca interrompe a conversa, mas eles gritam ao mesmo tempo para ele não se meter. Desculpe, não se meta nisso. Hã? O sujeito fica abalado, mas quando se acalma, diz aos dois que tá lá para acertar as contas do dia anterior. Não, vim aqui hoje para acertar a dívida do outro dia. Colin não faz ideia do que ele tá falando, e o Careca diz que Colin só o pegou desprevenido no último encontro. Eu baixei a guarda e fui derrubado da última vez, mas... Galt, corpo de guarda! Venham! Colin o observa confuso, tentando entender o que o sujeito quer. O Careca estala os dedos, mas nada acontece. Esqueceram o nosso sinal? Ele se vira para repreender seus homens, dizendo que deveriam agir após o estalo de dedos. Mas seus homens lembram do que houve da última vez que irritaram Colin, e, sabendo da luta com Fried, não querem levar outra surra. O capitão percebe como seus homens são covardes, mas, ao mesmo tempo, não pode recuar por causa de seu ego. Nesse momento, ele agarra Dak pelo colarinho, acusando de trair Fried. Ele diz a Dak que vai levá-lo até Fried para ser punido. Ele tenta socar Dak, mas, ao contrário de antes, Dak segura seu braço para parar o ataque, dizendo ao cara que ele não tem o direito de julgá-lo. Ele empurra o cara no chão, deixando-o completamente chocado. De repente, Glenn e seus homens aparecem na cena, exigindo saber qual é o problema tão cedo pela manhã.
O careca vê isso e assume que Colin e Deck estão perdidos, porque os cavaleiros de elite não brincam em serviço. O cara hipocritamente se curva para Glenn, dando-lhe as boas-vindas, e Glenn pergunta qual é o problema. O cara revela que estava prestes a dar uma lição em Colin e seu amigo por serem insolentes. Para sua surpresa, Colin os cumprimenta como se fossem velhos amigos, e o careca está prestes a reagir com raiva. Surpreendentemente, Marvin intervém, dando um tapa na cara do careca para tirá-lo do caminho. O cara assiste em total surpresa enquanto Marvin e Sarah começam a brincar com Colin como se fossem amigos. O careca quer acreditar que tá sonhando e imediatamente aponta o erro de servos de elite brincando com servos humildes, dizendo que é uma violação total das regras. Sarah então diz a ele que eles não se importam com qualquer regra que Katrina tenha feito na casa. Sarah o aconselha a manter a boca fechada se não quiser perder o outro olho também. O cara observa enquanto Colin se afasta com o esquadrão de Glenn enquanto zomba dele, dizendo que acabou de vencer de novo. O grupo vai a uma taverna para se divertir, e Colin revela seu plano de agradecê-los por salvá-lo. Mas acontece que eles acabaram de salvá-lo novamente. Glenn diz a ele que ele é o salvador deles, e Sarah acrescenta que eles nunca gostaram do careca. Dak pergunta se eles têm história com o cara, mas isso deixa Sarah brava, dizendo que não quer ouvir nada sobre ele. Dake rapidamente recua, pedindo desculpas por fazer tal pergunta. Nesse momento, Blaine diz a Colin e Dak que gostaria que eles se juntassem a eles, já que são os únicos 3 cavaleiros de elite restantes. Dak quase perde os sentidos ao ouvir isso, porque nunca se imaginou em uma posição tão elevada. No entanto, Colin revela que não está interessado em se tornar um cavaleiro de elite, e isso é porque ele tem ambições muito maiores. O trio sabe imediatamente do que ele está falando, e essa é a ambição de se tornar o senhor da casa. Marvin diz a Colin para esquecer sua ambição de se tornar senhor do território e não ficar convencido só porque venceu Fried com uma esgrima misteriosa. Marvin o avisa que Fried não é seu único rival, e Sarah interrompe, dizendo a Marvin que ele é muito burro por achar que o que Colin usou foi esgrima. Sarah acerta em cheio, dizendo que o que Colin usou foi magia, e ela tem certeza de que ele também usou magia para derrotar o Rei Lobo das Chamas. Marvin não quer acreditar nisso porque não há como um ex-escravo ter acesso à magia. Glenn então diz a Colin para explicar, e Colin se vê em uma situação difícil porque já estava preocupado que eles descobrissem. No entanto, ele já havia se preparado para isso com antecedência, e pouco antes de apresentar sua desculpa, Sarah chega à conclusão de que Colin é um ex-nobre. Sarah agarra Colin dizendo que podia sentir isso, explicando que Colin é o filho ilegítimo de um nobre, perseguido e forçado à escravidão por algum tipo de conspiração. Sarah acrescenta que o objetivo de Colin é recuperar tudo o que perdeu ao se juntar à Casa de Darius. Deck fica surpreso que Sarah tenha inventado isso, mas para seu total choque, Colin aceita a desculpa, dizendo a Sarah que ela basicamente o desvendou. Sarah fica feliz em saber que está certa, e Glenn condena os nobres do Império. Colin começa a narrar sua história falsa, dizendo que era originalmente um nobre da cidade de Aiel, mas que foi expulso de sua família por uma conspiração, forçando a se tornar um escravo apenas para sobreviver. Enquanto narrava isso, Colin derramou lágrimas de crocodilo, dizendo que não deixaria o ocorrido abalá-lo, pois planejava fazer os nobres pagarem pelo que fizeram. A história de Colin toca tanto Marvin e Sarah que eles começam a chorar, oferecendo sua simpatia, enquanto Deck apenas observa espantado lá de trás. Como Sarah e Marvin acreditaram tolamente na história de Colin, Deck acredita que não há como Glenn cair em algo assim. Para seu total desânimo, Glenn parece ter caído na história de Colin também, pois diz a Colin que manterá sua história em segredo desde que ele não cause problemas. No entanto, ele o avisa que nunca deve usar magia na presença de Katrina ou Fried, e Colin reconhece isso. Depois disso, Glenn informa a Colin que Darius solicitou que ele comparecesse ao seu escritório assim que acordasse. Enquanto Dak e Colin se afastam, Glenn murmura sutilmente o nome da cidade de Aelle, revelando que não acredita totalmente na história de Colin. Por outro lado, Deck diz a Colin o quanto está surpreso por sua mentira ter funcionado, mas gostaria de saber por que Colin escolheu Aelle. Colin responde que Aeon, caldeirão do bem e do mal, e, para completar, Aeon fica bem longe de Rhyne, o que significa que não será fácil para eles investigarem. Colin diz que é fácil despistar as pessoas com a história patética dos nobres, e isso força Dak a mostrar um sinal estranho antes de perguntar a Colin se ele conhece o Corvo de 3 pernas, pois não quer acreditar que seja outra técnica para despistar as pessoas. Em um rápido vislumbre do passado, acontece que Colin abateu o orc para salvar Deck, dizendo para ele contar à irmã todas as coisas doces que ele lhe disse. Colin foi atrás do líder orc, mas ele bloqueou o ataque de Colin com seu escudo de água. Ele joga Colin no escudo de água, fazendo com que Colin comece a se afogar. O rei orc está ocupado se gabando de quão forte é quando Dak aparece abaixo dele, lembrando de que ainda está vivo.
Ver Dak aparecer do nada faz o Reorg perder a concentração, e a espada de Colin consegue penetrar sua defesa. Colin e Dak acabam abatendo o Rei Orc da maneira mais implacável, finalmente derrotando seu inimigo com um trabalho em equipe incomparável. Os dois então causam estragos nos orcs, abatendo-os um após o outro, enquanto também discutem sobre como deveriam ter executado seu plano. Dak grita com Colin dizendo que ele deveria ter priorizado os reféns em vez de salvá-lo, e Colin responde que eles ainda teriam matado os reféns mesmo se ele tivesse feito o que queriam. Sendo esse o caso, Dak diz que ele deveria ter lhe dado um sinal, apenas para prepará-lo com antecedência. Colin o repreende, dizendo que não pode exatamente gritar seu plano de ataque. Os dois continuam discutindo enquanto os reféns apenas observam com muita confusão. Durante a discussão, Dak faz o sinal estranho com a mão e revela que é o sinal do corvo de 3 pernas. Dak diz que aprendeu o sinal com alguém chamado Rowan, quando estava na associação de escravos. Dak diz que o sinal serve para identificar aliados e quem for um camarada com certeza ajudará a ver isso. Agora, na vida atual, Colin responde que aprendeu o sinal de mão com uma certa pessoa, mas ela já morreu. Colin menciona que o cara era seu melhor amigo teimoso. Dak fica surpreso ao ouvir isso porque não conhece nenhum conhecido de seus dias como escravo. Momento depois, eles chegam à sala de espera onde Darius os aguarda. Darius pergunta a Colin como ele está se sentindo, e Colin garante ao homem que está totalmente melhor graças a ele. Darius então diz aos dois que os chamou por um motivo, e é sobre o incidente nos campos de caça. Dak fica imediatamente preocupado ao ouvir isso porque acredita que Darius está prestes a repreendê-los por entrarem nos campos sem permissão. Darius então se aproxima deles, dizendo que conhece Glenn e sua equipe há muito tempo. Na verdade, há um retrato dele e da equipe na parede. Darius menciona que ele e a equipe sobreviveram a situações de vida ou morte juntos inúmeras vezes, o que os moldou no que são. Darius admite que nunca imaginou perdê-los e, como conseguiram salvar seus amigos, ele não tem escolha a não ser agradecer. Dak responde que as coisas não teriam piorado tanto se tivesse notado a anomalia um pouco antes, mas Darius avisa aos dois que não fizeram nada de errado, pois era responsabilidade dele prever o ataque dos monstros. Darius então pergunta se ouviram a oferta dos Cavaleiros de Elite de Glenn e gostaria de saber suas respostas mais uma vez. Colin é o primeiro a falar e rejeita humildemente a oferta. Darius pergunta a Dak sobre sua posição. Dak fica totalmente sobrecarregado pela oferta e começa a gaguejar, dizendo que deveria haver alguém mais capaz. No entanto, Colin interrompe, dizendo a Dak que o chefe da casa está apenas perguntando o que ele quer, e Dak rapidamente grita o que realmente quer, dizendo que gostaria de ser um dos Cavaleiros de Elite. Darius então diz a Colin que gostaria de ouvir seus pedidos, se ele tiver algum. Colin choca tanto o Lorde quanto Dak ao revelar que gostaria que Erika fosse transferida de volta para a propriedade Hall, vinda da propriedade Williams. Darius teve que perguntar de novo, e Colin explicou que Erika e Dak sempre estiveram juntos, até mesmo antes de virem para a família Hall. Como Erika tem um corpo frágil, Colin diz ter certeza de que Dak quer a irmã por perto. Darius confirma se esse é o seu desejo, e Colin diz ao homem que ele e Dak são companheiros de armas que lutaram lado a lado, por isso são amigos próximos. Colin diz ao Lorde que não pode ignorar Dak quando ele está em apuros. Dak fica sem palavras quando Colin expressa o forte desejo de que Erika seja devolvida a Dak. Darius se emociona com as palavras de Colin ao se referir a Dak como seu amigo próximo. Darius aceita seu pedido, mas diz que levará um pouco de tempo porque a família Williams está envolvida. Após dar sua garantia, Darius diz a Dak que ele pode sair, e, ao fazê-lo, tudo que ele consegue pensar é por que Colin faria tanto por ele. Quando estão a sós, Darius diz a Colin que, na primeira vez que o viu na arena aguentando um ataque mágico, percebeu imediatamente que Colin não era um escravo comum. No entanto, ele não ficou surpreso naquela época até vê-lo lutar contra Fried. Darius diz que o poder que Colin usou não parece ser algo comum, e quando Colin percebe onde Darius quer chegar, ele interrompe rapidamente. Colin avisa a Darius que não é uma pessoa extraordinária e exibe seu poder mágico, revelando que é apenas alguém que sabe usar um pouco de magia. Colin diz a Darius que, da perspectiva dele como um grande mago de nível grão-mestre, ele é apenas uma existência trivial. Darius acha difícil de acreditar e pergunta a Colin quem exatamente ele é, e Colin muda de assunto. Ele começa a elogiar Darius e diz que se sente muito honrado por ter sido notado por alguém como ele. Colin saca sua espada, dizendo que seu ideal é realizar o ideal de Darius e erradicar a supremacia da linhagem do mundo. Ele se ajoelha diante de Darius, dizendo que gostaria de se tornar grande como ele algum dia e até mesmo superá-lo.
Colin diz a Darius que ele salvou sua vida 2 vezes e por isso provaria sua força e valor no teste de seleção. Ele garante a Darius que a forma como ele usará depois depende totalmente dele. Darius quase cora com tudo o que Colin disse, mas consegue se conter e diz a Colin que ele pode se retirar. Ao sair, Darius pergunta a Colin o que ele acha de Rowan, mas Colin fica totalmente confuso com a pergunta. Vendo como ele é ignorante sobre Rowan, Darius diz para ele não se preocupar com isso e apenas ir embora. Após sua partida, Cornell, que estava escondido na sala, se revela e Darius pergunta o que ele acha de Colin com base no que viu. Cornell diz a Darius que Colin deve ser um gênio incrível se ele for realmente uma pessoa comum. Além disso, Cornell diz que Colin não conhece Rowan pela forma como reagiu, o que significa que ele não é da cidade de Yale. No entanto, é possível que ele tenha algum tipo de motivo oculto, e eles devem permanecer vigilantes. Cornell então informa a Darius que uma mensagem chegou do gato espiritual momentos antes, e Darius está curioso sobre o que a informação contém. Quando Colin volta para seu quarto, ele percebe que Darius o ajudou a guardar os espólios da caça, e, graças a isso, ele pode trocá-los por muitos suprimentos. Com a quantidade de suprimentos, Colin acredita que suas habilidades aumentariam significativamente. No entanto, ele também está preocupado com a identidade de Rowan, pois a primeira vez que ouviu o nome foi de Dak em sua vida passada. Além do nome, ele não sabe mais nada, e Colin decide que vai pedir mais detalhes a Dak mais tarde. Colin percebe que, no momento, ganhar força em preparação para o teste de seleção é sua prioridade. Ele dissolve um núcleo de monstro em um tubo e o bebe antes de ativar o Grimório. Assim que o Grimório é ativado, Colin consome mais poções e, quando acredita que já teve o suficiente, ativa o processo de absorção. A mana queima seu corpo como se suas veias estivessem prestes a explodir. Momentos depois, o Grimório informa que a absorção foi bem sucedida e seu poder mágico aumentou em 1 ponto. Colin percebe que misturar os núcleos dos lobos com a grama do Imperador de Jade pode fortalecer o poder mágico. Isso era o que estava escrito no Grimório, mas mesmo bebendo remédio de melhor qualidade, só diminuiu 3 pontos, e, dependendo do tipo, nem aumentou 1 ponto. Colin percebe que vai enlouquecer como da última vez se sua magia acabar de novo, e até descobrir como fortalecer sua resistência mágica, não tem escolha a não se aumentar seu poder mágico. Colin prepara outra poção e quase morre de tão horrível que é o gosto. Logo ele percebe que beber uma grande quantidade de poção não é o caminho, pois seu estômago pode explodir antes de ele conseguir o que quer. Isso o deixa se perguntando se existe outra saída. De repente, o sistema o informa que um núcleo de monstro poderoso foi detectado, e ele pode criar uma ferramenta mágica usando o núcleo do Rei Lobo como material. Colin fica surpreso ao saber que um núcleo de monstro pode ser transformado em uma ferramenta mágica. Sem hesitar, ele mergulha nisso e, seguindo as instruções do Grimório, despeja a magia no núcleo do monstro enquanto imagina a forma da ferramenta mágica em sua mente. Depois de decidir o que deveria ser, Colin gera a ferramenta mágica, e isso emite uma luz dourada brilhante. Momentos depois, o sistema lhe diz que a geração da ferramenta mágica está concluída. Colin olha em volta e percebe que há uma pulseira em seu braço esquerdo. O sistema chama a pulseira de Pulseira Azure, que leva o nome dos lobos. O efeito da ferramenta mágica é aumentar o poder mágico em 1 ponto, e ela também tem um efeito especial, que é a Intuição Selvagem. Colin não entende totalmente o poder da pulseira e toma uma poção para confirmar o efeito. Isso aumenta seu poder mágico imediatamente, e ele percebe que, ao usar o bracelete, pode aumentar seus pontos mágicos em 2 pontos em vez de 1, sem muito esforço. Colin fica satisfeito ao ver isso e conclui que ferramentas mágicas são bem convenientes. No entanto, ele não sabe o que o efeito especial pode fazer. Ele o ativa e, para sua surpresa, vê 2 criadas do lado de fora da parede. Ele podia vê-las claramente, como uma visão de raio-x, e podia até ouvi-las. Colin fica tão atordoado com isso que grita de choque. Ele logo percebe que não é visão de raio-x, mas uma habilidade que lhe permite ver a energia das pessoas. Ele começa a olhar em volta e logo avista Darius e Katrina em seu quarto. Há uma parte do corpo deles que está emanando mana, e isso diz a Colin que o que ele está vendo é magia. De repente, ele ouve uma voz estranha dizendo que estão com fome. Isso deixa Colin preocupado, e ele olha em volta freneticamente, imaginando de onde vem a voz estranha.